Ó, pessoal, hoje nós iremos entrar no nosso primeiro conteúdo da V2, tá? Eu até já abri lá o módulo de conteúdo da V2 e coloquei esse conteúdo lá, certo? Então, nós vamos trabalhar aí com urgências e emergências psiquiátricas. Aqui, pessoal, nós vamos trabalhar com paciente em crise. Seja um paciente que chegue para nós em crise, seja um paciente que já esteja lá no CAPS, em monitoramento intensivo e não intensivo, ou semi-intensivo, e que ele entrou em crise, tá certo? Só reforçando para vocês a questão de que, se nós temos uma pessoa, seja ele paciente ou não, que está no meio da rua, né, jogando pedra nos carros das pessoas, está agitando, né, lá a rua e ligar para o CAPS, e ligarem para o CAPS, nós não temos autoridade policial de ir lá e pegar essa pessoa e levar para o CAPS, tá certo? Então, nós orientamos a essa pessoa a ligar para a polícia, porque a polícia irá fazer esse papel, que é papel dele. E se ele vê que é um paciente com transtornos mentais ou que está em crise, certo? Ele irá levar para o CAPS. Se for um paciente nosso, nós iremos assisti-lo, iremos tentar tirar da crise, chamar o responsável, tá? E vamos dar continuidade à assistência desse paciente. Se for um paciente que não seja nosso, nós também iremos assisti-lo, iremos tentar tirar esse paciente da crise e vamos devolvê-lo à polícia, tá? Caso esse paciente ele queira retornar para nós, ou algum familiar ou algum responsável, aí sim nós vamos, né, acolher esse paciente, vamos abrir um prontuário para ele, o responsável vai assinar como responsável, e daí nós vamos dar continuidade aí à assistência, certo? Então, como definição, nós temos aí urgências e emergências, são quaisquer alterações nos pensamentos, sentimentos ou comportamentos para as quais se faz necessária intervenção imediata por representar risco significativo para pacientes ou para terceiros. Nós sabemos, nós até já falamos a questão dos cárceres privados, lá na nossa primeira aula, quando a gente falou sobre processos mentais. E daí, mesmo sabendo que o cárcere ele é ilegal, né, ele não pode existir, mas existem alguns casos onde o paciente irá necessitar ficar aprisionado, né? Por quê? Porque nós temos pacientes que eles não conseguem sair da crise. Eles são pacientes que são um risco para eles mesmos, porque eles podem se automutilar, eles podem sumir e sair andando aí no mundo, eles podem tentar o suicídio, assim como eles são um risco para terceiros, onde ele pode tentar cometer violência com alguém da família, ou com um vizinho, ou com alguém que esteja passando na rua, certo? Então, paciente em crise, realmente ele é um risco para ele mesmo e é um risco para terceiros. E são nesses casos que a gente vê realmente a condição do paciente ficar em um cárcere privado. Mas se a gente tem noção desse cárcere privado, nós temos que estar acompanhando esse cárcere para que esse paciente seja tratado de forma humanizada, certo? De maneira nenhuma a gente pode ter o conhecimento de um cárcere privado e saber que esse paciente está sendo tratado de forma desumana. Os pacientes que se apresentam em crise são pessoas com intenso sofrimento emocional e físico, por isso frágeis, com várias expectativas e fantasias, frequentemente irreais, que influenciam suas respostas ao tratamento. Paciente em crise, na maioria das vezes, ele apresenta alucinações.
Eu não sei se foi na turma da noite ou da manhã que eu relacionei a palavra psicose a alucinações. Sempre que vocês escutarem falar, um paciente psicótico, o paciente apresenta psicose, então é porque este paciente ele está apresentando alucinações, ok? E daí é um paciente que pode estar com algumas das 5 alucinações que nós já sabemos, que é de acordo com os 5 sentidos, além dele poder sentir também as alucinações senestésicas, que é com relação ao interno, ao interior, e sinestésicas com relação ao ambiente. E daí nós temos algumas classificações aí que são consideradas urgências e emergências. Então, o que são situações que são consideradas emergências? O delírio tremens. Delírio tremens, ele é considerado emergência psiquiátrica, tá? Ele é ocasionado pela abstinência do álcool e ou da droga, tá? E paciente com delírio tremens, ele vai apresentar alucinação do tipo tátil, tá? Onde ele vai apresentar zoopsias, lembrando para vocês que zoopsias são aqueles bichos que o paciente vê andando e querendo mordê-lo, tá? Jacarés, lagartos, geralmente bichos grandes que se rastejam e que estão querendo mordê-los. Na sua maioria, são esses os animais que são vistos. Outro caso, outra situação de emergência são os comportamentos violentos. Paciente com comportamento violento é um paciente que precisa de atendimento imediato, porque ele é um risco para ele mesmo e ele é um risco para terceiros. Essa violência, ela pode ser de forma física e de forma verbal, tá? Onde ele tenta realmente colocar medo e pânico na pessoa que está sendo violentada. Toxicidade por drogas. Pessoas usuárias de drogas, né? Pessoas usuárias de drogas, seja na fase pré-contemplativa, seja na fase contemplativa, onde ele ainda esteja usando a droga, ele precisa ser tratado imediatamente. Principalmente se ele entrar em abstinência da droga, tá? Então, devido à abstinência, ele vai apresentar certas respostas no corpo e vai apresentar irritabilidade e agressividade, tá? Então, pacientes em abstinência da droga e do álcool, como a gente vai ver nos casos de urgência, eles podem apresentar comportamento violento devido à abstinência. E tentativa de suicídio, pessoal. As tentativas de suicídio são emergências psiquiátricas, onde o paciente onde a pessoa que tentou o suicídio, ele precisa ser observado. A literatura, ela recomenda que o paciente que tentou um suicídio, ele tem que ficar em observação. Esse paciente ele não pode mais ficar sozinho, ele tem sempre que ficar na companhia de alguém da sua família. Por quê? A gente muitas vezes não consegue ter a certeza que esse paciente ele não vai mais tentar o suicídio, tá? Então, daí a importância de nós estarmos orientando a família na questão de que esse paciente ele não pode mais ficar sozinho, tá? Mas na frente a gente vai ver alguns pontos sobre as tentativas de suicídio. Entram como situações de urgência, comportamento bizarro. Paciente bipolar que está na fase de mania, ele apresenta comportamento bizarro. Então, ele ri demais, ele ignora determinadas situações onde a alegria ela já não é mais permitida, como, por exemplo, no velório de uma pessoa, tá? Ele critica determinadas situações sem noção do que está acontecendo, então ele se torna realmente com esse comportamento de deboche para com o outro, ok?
Além disso, do comportamento bizarro, se for associado com as alucinações, esse paciente ele precisa realmente de um atendimento imediato. Agitação aguda, né? A agitação aguda, ela traz respostas no corpo, como taquicardia, como sudorese, como sensação de morte, mas na frente nós vamos ver a agitação aguda, e vocês irão ver que os sintomas de uma agitação aguda são bem parecidos com o sintoma de pânico, tá? Então, muitas vezes, a agitação aguda, ela precisa ser observada se o paciente está tendo sucessivas crises dessa agitação aguda, são crises de ansiedade, onde o paciente, muitas vezes, ele não consegue se controlar, tá? Então, pessoal, todos nós podemos passar por crises de ansiedade. Nós, pessoas normais, né, pessoas que não temos diagnóstico de nenhum transtorno mental, passamos por situações de ansiedade quando nós somos expostos a algumas situações. Então, nós desenvolvemos essa ansiedade no momento dessa exposição. Então, por exemplo, se nós vamos para uma entrevista de emprego, isso nos traz ansiedade, tá? Se nós vamos para um primeiro encontro, isso nos traz ansiedade, certo? Passou a exposição, a ansiedade passou. Então, a entrevista de emprego acabou, a ansiedade passou. O primeiro encontro acabou, a ansiedade passou, tá? Só que pessoas que sofrem de transtornos de ansiedade, seja ele leve ou gravíssima, eles sempre estão em estados de tensões. Os que têm transtorno leve ou grave, eles podem até ter um certo controle com relação aos sintomas, como, por exemplo, a agitação aguda, tá? Só que quem tem transtornos de ansiedade gravíssimo, que a gente chama de TAG, que é transtorno de ansiedade generalizado, ele não vai conseguir ter um controle da sua doença. E daí, na realidade, é a doença que o vai controlar. Então, ele é um paciente que fica sempre em estado de tensão, em estado de medo, de apreensão, a musculatura é sempre rígida. Muitas vezes essa pessoa ela fica com uma face inexpressiva. Por quê? Porque a rigidez muscular não permite que ele se expresse com relação à face. Tá? Embriaguez são estados, não são entra aí nas situações de urgência, principalmente se esse paciente tem um transtorno mental desenvolvido pelo uso do álcool, certo? E daí, pessoal, nós temos que ver que se esse paciente ele tem um transtorno mental diagnosticado e se ele faz uso, e consequentemente, né, se está diagnosticado, ele vai fazer uso de determinadas medicações. Determinadas medicações, como a gente vai ver quando a gente for trabalhar psicofarmacologia, creio eu que na nossa próxima aula, certos medicamentos, principalmente os ansiolíticos, eles não podem ser usados em pacientes que consomem álcool. Porque o paciente ele pode entrar em um coma medicamentoso, tá? Devido ao álcool e os medicamentos ansiolíticos, muitas vezes fazerem o mesmo efeito. Então, o paciente ele vai redobrar os efeitos da medicação, tá? Que são ocasionados pelo consumo do álcool. Avaliação das internações, entro nas urgências, certo? Por quê? Porque a gente já falou a questão que nós só mandamos um paciente para um hospital psiquiátrico quando nós tentamos sucessivas vezes o atendimento para com esse paciente, né? Então, caso a gente
tenha feito várias tentativas e não tenha conseguido tirar esse paciente da crise, aí sim nós iremos encaminhá-lo para um hospital psiquiátrico como caso de urgência, como situação de urgência. Tá? E nós temos as atitudes suicidas, onde entram nas urgências, justamente pelo que eu já falei para vocês. Paciente que tentou suicídio, ele não pode mais ficar sozinho. Ele sempre tem que ter um acompanhante. Ah, faz 5 anos que ele tentou suicídio. No início ele falava muito, vai já, viu, Yara? No início ele falava muito sobre a questão do suicídio, sobre as tentativas do suicídio. Hoje ele não fala mais, tá? Então a família ela pode interpretar que ele não está mais tentando, ele não está mais pensando no suicídio. E infelizmente ele pode estar, tá? Ele pode estar pensando, estar com as ideias suicidas, estar com os gestos suicidas, onde os gestos suicidas é quando o paciente ele está escondendo objetos para que ele venha a tentar o suicídio novamente. Então, medicamentos, cordas, materiais perfuro-cortantes, armas de fogo, tá? Ele pode estar juntando esse material para uma nova tentativa, certo? Então, uma vez que o paciente tentou o suicídio, nós devemos sempre conversar com ele sobre, no início, nós devemos conversar com ele, indagar sobre essa tentativa e depois orientar a família que ele precisa sempre de um acompanhante. Ele não pode ficar sozinho, certo? Não, Yara, assim, vindo para a questão da saúde mental, né, das doenças mentais, dos transtornos, isso não é necessário, tá? Por quê? Porque, assim, uma ideia suicida, uma tentativa de suicídio, ela é criada pela mente do próprio paciente, né? Onde, muitas vezes, ele pode ter um transtorno mental, como você relatou aí, né? A pessoa com depressão e ou ansiedade, e outras vezes é devido a um sofrimento psíquico que não foi diagnosticado como transtorno mental, certo? Então, a mente do paciente, para a mente do paciente, ele não tem mais outra, digamos assim, outra maneira de acabar com esse sofrimento, se não acabando com a sua própria vida, né? O que a gente escuta muito, o que a literatura ela fala, né? Exatamente, né? É isso que eu ia falar agora, Vitória, que na realidade ele não quer morrer, mas ele quer se livrar da dor, tá? Do sofrimento psíquico. E ele não vê outra maneira de se livrar do sofrimento psíquico senão tirando a própria vida, certo? É tanto que muitos deles, né, tentam deixar, tipo, a família organizada, organizam suas coisas. Se for uma questão financeira, ele organiza essa questão financeira para que a família, para ele, né, viva bem, tá? E daí ele e daí ele, né, acabou com a própria vida e foi, né, no intuito de realmente do sofrimento que ele não aguentava mais. Como Vitória disse aí, o alívio da dor, né? Agora, se o paciente ele já demonstra ele já tentou o suicídio, ele já demonstra
para a família, para as pessoas que vai tentar novamente, certo? E ele é incitado a fazer isso por outra pessoa, né, como mais ou menos o caso que você falou aí, né? Aí a família ela pode talvez recorrer à justiça, né? Dizendo que essa pessoa o estimulou. Mas nós temos que ver, né, que isso é um transtorno mental, né? Que é um sofrimento psíquico e que foi criado pela mente do paciente, né? Por exemplo, se eu tentei suicídio diversas vezes, tá? Não é outra pessoa que vai me fazer não tentar ou tentar novamente. É o meu sofrimento, né? É a minha pessoa, certo? Então, eu acho que essa questão de fazer BO né, culpar alguém por isso pode até acontecer, a família até poder fazer isso, mas creio eu que não vai para frente, certo? Nessa questão específica do IML, na questão do IML, realmente Vitória, exatamente. Muitas vezes ele já tentou diversas coisas, mas não conseguiu se livrar do sofrimento, e daí, para ele, a única alternativa seria o suicídio, né? Com relação ao IML, Larissa, existe vários casos, né, em que o paciente que tentou suicídio vai para o IML, certo? Isso é até comum, realmente, para o IML ver essa questão, comprovar que realmente foi uma tentativa de suicídio, certo? Mas isso é a questão de comprovação, não que isso que o IML vá denunciar que foi por causa de outra pessoa que o paciente tentou suicídio, certo? No caso do IML, isso é super comum, tá? Isso já presenciei várias situações onde o paciente tentou suicídio e o corpo foi para o IML atestar que realmente foi uma tentativa de suicídio, certo? Por quê? Porque muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, a pessoa tentou o suicídio, conseguiu, tá? E daí ele estava sozinho em casa, ele estava sozinho no ambiente, e alguém chega e presencia, tá? E daí, né, vence aquela multidão e né, toda aquela situação, tá? O IML, ele é chamado para realmente comprovar que o paciente tentou suicídio, para ninguém dizer, né, que foi essa pessoa que chegou e viu primeiro, certo? Mas isso é super normal, um paciente que tenta suicídio ir para o IML, certo? Mas essa questão do BO que eu acho meio, né, porque como é que se é uma coisa da mente do paciente, como é que eu culpo o outro, certo? Tá? Tranquilo mais ou menos aí? Ah, não foi a família que foi atrás, certo? Tá? Mas eu acho que esse do BO, eu acho que isso não vai para frente, mesmo sendo a família. Ah, foi o hospital que mandou eles fazerem. Não, nunca presenciei essa questão do BO, certo? Mas a do IML, isso é super comum, tá? E daí, pessoal, nós temos alguns casos de classificação de situações eletivas. Nessas eletivas, nós temos muitas vezes aí pacientes leves, né, moderados, com transtornos leves, com transtornos moderados, pacientes que estão em estado de manutenção, em estado de estabilidade, pacientes que só querem conversar, pacientes que querem pegar a sua receita, tá? E situações de sofrimento psíquico, como problemas conjugais, né, separação, estresse no trabalho, insônia, tá? Problemas de relacionamento
familiar, tá certo? Então, são situações que a gente, né, marca uma data para que esse paciente possa vir, certo? Porém, quando um paciente vem para a instituição, no sentido de marcar uma consulta, ele precisa ser acolhido, né? Para que a gente veja se a situação realmente pode esperar ou entra aí nas urgências e emergências, tá certo? Então, o paciente chega, alguém da equipe conversa com esse paciente, seja a pessoa da triagem, tá? Seja aquele que não esteja consultando naquela hora. Então, acolhe o paciente, conversa com o paciente e aí marca uma consulta, uma oficina, seja o que o paciente necessita, certo? Então, esses casos aí podem adentrar aí nas situações eletivas. E aí, pessoal, nós temos, né, a segurança física e emocional do paciente é uma questão prioritária, certo? Por isso que eu falei para vocês que, mesmo não sendo casos de urgência e emergência, mas nós temos que acolher o paciente. Como pode voltar 2 segundos? 2 slides? Não entendi, Vitória. Ah, os slides, você quer que volte, é? É esse, Vitória? O antes desse, peraí. Aí foi a definição. Esse? Pronto, das eletivas. Aí, né? Certo? No caso das eletivas, né, temos que acolher o paciente, tá bom? Pronto, então podemos passar, né? Aí aqui, pessoal, então por isso, né, a prioridade é o paciente, é o estado físico, é o estado emocional. Então, por isso que mesmo sendo uma situação eletiva, mesmo o paciente dizendo que não entra nas urgências, ou o acompanhante dizendo, tá? O agente vendo o estado até do paciente, mas a gente precisa acolher e realmente saber como é que está esse paciente. Então, uma pequena conversa para que a gente realmente se certifique que esse paciente pode esperar a consulta daqui a 2 dias, uma semana, 15 dias, tá bom? O espaço físico, nós já falamos, né, do espaço físico, certo? A cadeira sempre próxima à porta, a cadeira do profissional sempre próxima à porta. Caso o profissional veja a necessidade, pode consultar com a porta aberta, desde que não tenha acesso a pacientes ou a outras pessoas estranhas, né? Quem tem acesso a esses corredores dos consultórios seja só os profissionais, reforçar com os profissionais a questão do sigilo profissional, tá? E ter sempre um monitor de saúde mental lá pelos corredores, ok? A população de pacientes, a comunicação entre o paciente, as reações de contra-transferência, elas têm que ser analisadas. Tá? Então, se a gente recebe, né, um pedido de visita domiciliar para um paciente que está em casa, mesmo que não seja um paciente do CAPS, mas se é só uma visita domiciliar, nós podemos ir lá, tá? E mostrar os nossos serviços para caso esse paciente necessite, certo? Ofertar os nossos serviços para que esse paciente necessite. Na questão da contratransferência, pessoal, veja que, no caso dos hospitais psiquiátricos, até a gente já falou, o paciente só vai para o hospital psiquiátrico quando ele é referenciado.
quando ele leva aquela guia, né, para que ele possa ser atendido lá no hospital psiquiátrico, certo? Quando ele retorna para a sua casa, nós temos que ser informados, tá? Caso a gente não seja informado, não seja procurado pelo parente, ou pelo próprio paciente, ou pelo agente de saúde, né, a gente vai ter uma noção mais ou menos de quando esse paciente volta, e daí a gente pode fazer uma visita domiciliar, no sentido de busca ativa. O que é busca ativa em saúde mental? É quando o paciente sumiu, tá? E a gente não teve mais notícia desse paciente. Então, qualquer profissional de nível superior, ele pode ir fazer uma busca ativa para com esse paciente. No caso do paciente que retornou do hospital psiquiátrico, a gente faz uma busca ativa no sentido da contratransferência, certo? Então, lá, sempre o hospital, ele manda uma contratransferência para que o CAPS dê continuidade à assistência daquele paciente, através das orientações, através das medicações, através da oficina, através dos sistemas de monitoramento, tá certo? Devem ser considerados pelo examinador para que se conduza a avaliação até o final. Bom, então por isso que nós fazemos aí essa busca ativa, mesmo com o paciente que sumiu. Por quê? Porque nós temos que ter a certeza de que esse paciente entrou em estado de manutenção e estabilidade, ok? E daí nós vamos falar sobre algumas situações de emergência para que a gente possa aí estar entendendo melhor essas situações, tá? A primeira delas que nós vamos falar é o comportamento aí violento, tá? Nós vimos, deixa eu aumentar um pouquinho, ficou muito pequeno. Nós vimos que o comportamento violento, né, ele pode desencadear alucinações, ele pode vir acompanhado de alucinações, certo? E daí o paciente apresentar essa violência física e ou verbal, tá? Muitas vezes o paciente está lá no meio de uma consulta e de repente ele apresenta uma violência verbal ou uma violência física, tá? E daí a importância de nós estruturarmos o espaço físico. Ou pode ser que o paciente já chegou lá no CAPS em crise, já apresentando esse comportamento violento, tá? Então, essas situações de comportamento violento requer que a equipe, né, assista esse paciente, onde o psiquiatra vai prescrever os medicamentos, a enfermagem vai administrar os medicamentos e os monitores, eles irão estar junto na questão da contenção. Veja, nós, dentro do CAPS, não fazemos contenção com o paciente com amarraduras, tá? Nós não amarramos o paciente. E isso ainda acontece hoje, mas a nível de hospital psiquiátrico, quando realmente for necessário. Essa é a recomendação, tá? Nós, enquanto CAPS, não fazemos contenção física. Nós trabalhamos com contenções manuais. Como é uma contenção manual? É quando o monitor de saúde mental, ele realmente segura o paciente para que a enfermagem possa administrar medicação, para que o paciente fique naquele ambiente, para que ele fique deitado no leito, caso seja necessário, certo? Então, no comportamento violento, nós temos que estar sempre na presença do monitor para nos ajudar. E muitas vezes, pessoal, um monitor, ele não vai dar conta, tá certo? Muitas vezes nós precisamos da presença de 2, às vezes 3 monitores para que a gente possa estar trabalhando aí com esse paciente, ok? Com relação à violência e à agitação, que são situações também que requer um atendimento imediato, nós temos que ver alguns fatores de risco que podem desencadear essa violência e essa agitação, e alguns comportamentos preditores que podem desencadear essa violência e essa agitação,
tá? Então, o que são fatores de risco para o paciente apresentar violência e agitação? Ele já apresenta esses comportamentos sempre, tá? Então, isso é um fator de risco para que ele venha, a sempre que ele está em crise, apresentar esse mesmo comportamento. Quadros psicóticos. Já falei para vocês, e quando vocês escutarem falar a palavra psicose ou psicóticos, é porque nós estamos trabalhando aí com alucinações, certo? História anterior de automutilação. Paciente que se automutila é porque ele está aí transferindo, a gente já falou sobre isso, ele está transferindo uma dor psíquica para uma dor física, tá? E daí, se ele tem, né, a coragem de se automutilar, de se autoferir, ele também pode ter de agredir outra pessoa, certo? Então, precisa-se de atendimento imediato, tá? Por isso que eu bato na tecla que nós devemos observar aí os nossos adolescentes, os nossos jovens adultos que se automutilam, ok? História de delinquência. Adolescentes, pré-adolescentes, jovens adultos com história de delinquência são fatores de risco para a violência e para a agitação, tá? Inclusive, nós temos um transtorno que ele se chama transtorno de conduta. É um transtorno que entra aí como antissocial, na classificação dos transtornos antissociais, que eles são desencadeados pela questão da delinquência, certo? Então, ele acomete mais jovens e jovens adultos, adolescentes, que já têm esse histórico de delinquência. Uma vez diagnosticado com transtorno de conduta, esse paciente pode desenvolver psicopatia, certo? Pertencer a grupos minoritários também faz parte aí dos fatores de risco, certo? E idades jovem e sexo masculino podem entrar aí como fator de risco para violência e agitação. Principalmente se ele já tem um transtorno mental, principalmente se ele já tem outros fatores de risco, como comportamento prévio, tá? E nós vamos ver alguns preditores do comportamento violento. O que são preditores do comportamento violento? São sinais que essa pessoa vai apresentar uma violência, seja física, seja verbal. Que sinais são esses? Aumento de exigências e aumento do tom de voz. São sinais que esse paciente ele vai cometer uma violência, tá? Então, uma certa vez eu estava fazendo uma triagem, o paciente é usuário de drogas, e daí, devido aos questionamentos do prontuário, tá? Ele deu um murro na mesa e começou a alterar a voz, tá? Então, como eu estava próximo à porta, saí e o monitor de saúde mental entrou e conteu esse paciente, tá? Comentários pejorativos e irritabilidade. Geralmente, esses comentários pejorativos e irritabilidade, ele vem do paciente que está alucinando. Não sei se vocês lembram, né? Muitas vezes o paciente, né? As vozes estão dizendo que, fulano está falando de você, fulano está criticando você, tá? Então, cria-se esses pensamentos pejorativos, esses pensamentos de irritabilidade na mente do paciente. Postura de desconfiança e atitude paranoide, onde ele apresenta muitas vezes mania de perseguição, paranoia, com relação a estão me perseguindo, estão querendo me matar, estão querendo fazer algo de ruim comigo, tá? Então, isso faz com que o paciente se torne violento. Contra-transferência, a questão dos medos, tá? Comportamento de permanecer em pé ou andar pela sala. Paciente esquizofrênico, quando ele vai entrar em crise, ele fica nesse estado de agitação, tá? Ele não senta, ele fica andando para um lado e para o outro, certo?
e desacato às orientações dadas pelo médico. Esse paciente, muitas vezes, ele não quer receber ordens, tá? E daí o fato do médico dizer para ele que ele tem que dar continuidade ao tratamento, que ele tem que usar determinado medicamento, que ele tem que fazer oficinas, que ele tem que ficar com a gente, o faz tornar-se violento, ok?